boca! Outro erro do Guinei! Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Gol! Central passou esquiava de presente para Emerson, invadiu o goleiro, ele bateu, é gol! E que golaço! Gol! Claro, essa imagem o jogador deu um tapa na bola, tirou a bola da frente do Emerson, uma vergonha, errou o bandeirinha. Estava 1 metro atrás do momento do passe, a regra é clara, no momento do passe o jogador está em condição, vamos ver de novo, que é impressionante. Estádio Paulo Machado de Carvalho, o famoso Pacaembu. Vir aqui para um corintiano é muito fácil, relembrar todas as boas coisas que aconteceram contra o Boca. Mas, antes disso, vamos relembrar como surgiu essa paixão pelo Corinthians. Meu nome é Dante Greco Neto, sou jornalista de formação, tenho 59 anos e venho de uma família de corintianos. Meu pai era corintiano, meu avô, o pai dele era corintiano, a minha mãe é corintiana, o pai dela, meu avô era corintiano, a minha irmã era corintiana também, eu sou corintiano, minha filha é corintiana. Meu nome é Zé Mário, sou corintiano fanático desde 19 de fevereiro de 1975. Eu comecei a frequentar estádios na década de 70. O primeiro jogo que eu fui foi Corinthians e Juventus, em maio de 1971. Foi 6-1 para o Corinthians. E desde então, o futebol e a estádio faz parte da minha vida. Acompanhei os anos de jejum do Corinthians até 77. Inclusive os 3 jogos da final eu também fui no Morumbi com meu pai. E desde então eu acompanho todos os jogos, eu gosto muito. O estádio de futebol eu falo que é a minha segunda casa, porque é muito gostoso. Fui muito no Pacaembu e desde 2014 na Arena. Em 1991, Corinthians e Boca se enfrentaram pelas oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo perdeu por 3-1 lá em La Bombonera. O segundo, lá no Morumbi, apenas empatou em 1-1 e foi eliminado da Libertadores. Eu queria saber qual que é a sua memória mais vívida em relação àquela eliminação do Corinthians por Boca em 91. A Libertadores não era um grande sonho de consumo, como se tornou a ser dali para frente, a partir dos títulos do São Paulo e enfim. Eu lembro que foi uma quarta-feira que choveu muito. Choveu muito, eu não consegui ir no jogo, assisti pela televisão. O Corinthians tinha ganho em 77 o Paulista, depois ganhou em 79, 82, 83, 88, 90 fomos campeões brasileiros, então você sentia que o time estava encorpando. Mas, chegar aqui e perder daquele jeito, aquela entregada do Guinei, coitado, né? O time não conseguia reagir. No primeiro jogo a gente foi muito mal, que comprometeu já o jogo de volta, então... E a gente sempre tem aquela sensação de que a torcida ganha o jogo. De fato, ela ajuda muito, mas o Morumbi lotado do jeito que estava, o time não se ajudava, né? O time afundou junto com aquela chuva. E aí ficou esse trauma, né? Que o Corinthians não conseguia ir para frente, não tinha passaporte, não ganhava de ninguém, não ganhava Libertadores. Já em 2012, a história foi completamente diferente. Com o Corinthians mandando aí seus jogos aqui no Pacaembu, comandado pela voz de Edson Sorriso, o Corinthians teve uma campanha irretocável até chegar à grande final contra o Boca. Eu gostaria de começar perguntando por quanto tempo você trabalhou no Pacaembu com aquela sua famosa frase, falando ali os números, dando as informações para o público que ia ao estádio. Quando começou 2010, sabe aquele lance do improviso que acabou ficando, e a gente vai até amanhecer, eu tô lá. Pacaembu é seu, Pacaembu é meu, é nosso. Eu acompanhei de perto, eu assisti todos os jogos em São Paulo, aqui no Pacaembu, menos contra o Santos. Bom, para mim foi muito difícil, porque diferente de 1991, em 2012 a gente já tinha um outro cenário. O Corinthians era o único time de São Paulo que não tinha Libertadores, então isso era um peso enorme para mim, acho que para toda a nação corintiana. O Corinthians fez uma campanha irretocável, invicto, venceu nas quartas de final o Vasco da Gama, que era um ótimo time, venceu na semifinal o Santos de Neymar, atual campeão da Libertadores. O Vasco, naquele gol histórico do Paulinho de cabeça, aquele jogo, o jogo foi 1-0, mas foi 2-0 para o Corinthians, né? Porque teve o gol do Paulinho e o gol que o Cássio defendeu, que é considerado um gol. Aliás, uma lembrança muito forte que eu tenho desse jogo foi o seguinte: eu estava no Pacaembu, bem na lateral do gol,
em que o Corinthians estava atacando, no gol em que o Paulinho fez o gol alguns minutos depois. Naquele meio-campo, a hora que o Alessandro erra aquele passe e perde a bola para o Diego Souza, estava mais ou menos na minha direção. Aqueles, não sei quantos segundos, 6, 7 segundos, Pacaembu fez um silêncio sepulcral. A única coisa que se ouvia era a batida da Gaviões. Tum, 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 tum. Na verdade, o que parecia ali não era um jogo, parecia o Pacaembu pulsando, era o coração da torcida corintiana acompanhando aqueles segundos e vendo o que ia acontecer. E aí o Diego Souza chuta, o Cássio faz aquela defesa. Às vezes eu olho o lance agora, às vezes eu fico na dúvida que ele defendeu, às vezes parece que o Diego Souza errou, mas ele defendeu com a ponta do dedo. E à medida que o time foi avançando na Libertadores, semifinal, eu particularmente comecei a ter muita dificuldade de lidar com isso. Não conseguia assistir os jogos, principalmente os jogos fora de casa. Né? Me escondia no quarto, só ligava a televisão quando ouvia alguém, um vizinho do prédio gritando, ou barulho de fogos. E por fim, a grande final contra o Boca. A final contra o Boca, o primeiro jogo foi a mesma coisa, me escondi, só saí para ligar a televisão na hora que o Boca fez 1-0, depois eu voltei na hora que eu ouvi a gritaria que o Corinthians empatou. Aquele jogo histórico na Bombonera foi sensacional, né? Porque você jogar, o Corinthians nunca tinha chegado na final de uma Libertadores. Você chegar a primeira vez, até então com uma campanha invicta, como de fato acabamos, né? E chegar com aquela campanha para encarar o Boca, era realmente para a gente ficar preocupado. Então era um repertório perfeito pegar o Boca Juniors na final, que é um papão de Libertadores, um bicho-papão para os times brasileiros, né? O histórico do Boca Juniors contra times brasileiros na Libertadores é altamente positivo. Então, para a gente ter esse privilégio de enfrentar o Boca Juniors numa final era, assim, o final perfeito, né? Só precisava ganhar. E esse era o grande medo, né? Embora a gente tivesse totais condições de ganhar, tivesse feito um resultado bom na Argentina, um empate. E o Corinthians, tradicionalmente, tremia contra times argentinos, né? Até tinha aquela piada, falou espanhol, o Corinthians está tremendo, né? A gente tinha uma dificuldade de encarar a Libertadores com a mesma força, a mesma determinação que a gente tinha no futebol nacional, futebol brasileiro. E foi realmente um jogo, a gente segurou ali, foi um jogo difícil, muito truncado, muito preso. Aí eles fizeram 1-0 e depois o Romarinho entrou, ele tinha jogado contra o Palmeiras, né? Alguns dias antes, foi para a Argentina, acho que ele fez 2 gols contra o Palmeiras, não me lembro. Aí fomos para a Argentina, ele entrou no segundo tempo e aí o Sheik dá aquela cavadinha, dá aquele toquinho, eu fico pensando, acho que ele não tem a noção do que ele representou. Um jogador que tinha vindo de um time pequeno, pouco tempo no Corinthians, um jogador novo, ele não tem noção não tinha noção. Imagina, você chega na frente do goleiro do Boca, em vez de, se fosse eu, dava uma bica. Ele dá uma cavadinha, a bola encobre o goleiro e entra no gol de mansinho. E no dia da grande finalíssima, o clima aqui estava indescritível, mágico, e não só aqui no Pacaembu, na Praça Charles Miller, mas como em toda a cidade de São Paulo e Brasil afora. Por ser um jogo, né, sul-americano, então o que acontece? Antes, a gente participa do treino, né? E nessa do treino, cara, você vê o treino dos caras, parecia um jogo. De brasileiro contra argentino, sabe aquele lance assim? Daniel Augusto Júnior, fotógrafo oficial do Corinthians, relatou que foi muito especial estar na Bombonera e também no Pacaembu por se tratar de Corinthians. Abre aspas. Tudo que envolve o Corinthians é muito especial para mim. Claro que por se tratar do Boca Juniors, um dos principais clubes do mundo e o rei da Libertadores, deixa as coisas ainda mais legais. Porém, por ser Corinthians, para mim tudo vale a pena. Aquele 4 de julho de 2012, uma quarta-feira, foi uma quarta-feira mágica. Por todo o ambiente que tinha. Mas o segundo jogo da final era diferente, era o nosso jogo, era o nosso dia, era no nosso estádio. E aí não tinha jeito, não tinha como fugir, né, desse desafio de acompanhar o jogo. E foi um dia especial, era um clima absolutamente diferente na cidade, era um clima de Copa do Mundo. Exatamente um clima de Copa do Mundo, quando tem jogo do Brasil e as pessoas saem mais cedo do trabalho, correndo para chegar em casa para assistir o jogo. Era essa sensação, era esse clima que você via no início da noite.
aqui em São Paulo, buzinaço, fogos, a galera na rua, aquela empolgação absurda. O fotógrafo ainda revelou que, depois do empate no primeiro jogo, o Pacaembu tinha cheiro de campeão. Era a chance do Corinthians ganhar o título invicto em cima do maior vencedor e acabar com todas as piadas, todas as brincadeiras dos rivais em relação ao Corinthians não ter o título da Libertadores ainda. O Pacaembu era cheiro de título, era ganhar ou ganhar. Eu tenho, como eu vou em jogo há muito tempo, eu tenho uma certa intuição, assim. Quando eu chego no estádio, tem alguma vibração, principalmente o jogo decisivo, que eu já vi vários, sempre tem aquela sensação que fica aquela energia no ar. Você vê pelo barulho da torcida, pela animação, quando tinha bandeira, pelo clima que fica, desde das finais de 77, 79, 82, 83, 88, 90, 93, 97, todos esses jogos finais que eu vi, eu chego no estádio, parece que eu sinto o clima. E naquela noite, desde a descida da Dr. Arnaldo até aquela curva que vai chegar no tobogã, era um clima de alegria, de felicidade, de vibração da torcida, que eu pensava comigo, com meu amigo que estava comigo e com o filho dele. Eu falava, é hoje que a gente vai ganhar essa Libertadores, vamos acabar com essa brincadeira. E a gente sendo tomado por esse clima e acreditando que dessa vez ia dar certo, o time estava numa campanha super sólida. O conjunto daquele time, sob a batuta do Tite, era um time muito equilibrado, um time muito técnico, equilibrado, jogadores no auge da sua forma física e técnica, todos eles. Mas ao mesmo tempo um medo enorme, né, de as coisas não darem certo e toda essa empolgação, essa felicidade se tornar uma grande frustração e uma grande tristeza. Mas vinha, poxa, vai jogar contra o Boca. Eu sei que a entrada do estádio, até a gente se postar, e o clima, o Pacaembu, olha, eu fico até arrepiado toda vez que eu falo. Tava uma lua, era julho, hein? 4 de julho. Julho normalmente é inverno, mas tava uma noite quente. Aliás, a noite me lembrou muito a noite de 13 de outubro de 77, que era outono e também estava uma noite quente. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ir para o estádio, né, coisa que eu gostaria muito. Mas, como eu disse, né, a cidade inteira era um estádio, a cidade inteira estava tomada, as ruas estavam tomadas pela euforia dos torcedores corintianos. Então, aquelas 40 e poucas mil pessoas que estavam no Pacaembu, na verdade, representaram os outros 35 milhões que ficaram espalhados pelo Brasil torcendo. E para mim não foi diferente, eu passei a assistir o jogo com meu cunhado e com meu filho. Nós três, basicamente, na verdade, pela euforia do momento, se tornou uma arquibancada, a casa dele, então realmente o clima era o mesmo, né, a empolgação era a mesma. E uma das coisas que acho que a torcida do Corinthians, ela é diferente, porque o clima, quando o time entra em campo, a torcida já mudou tudo, é outra atmosfera. A torcida não parava de gritar, como sempre é, né? A torcida não parava de gritar, não parava de cantar o nome dos jogadores e todo aquele ambiente festivo que estava. E uma coisa bacana também, embora é o adversário, mas que eu achei bacana de ver, como o tobogã é muito perto de onde estava a torcida do Boca, eles também estavam fazendo uma festa bonita. Qual momento do jogo você percebeu que o título era nosso? Bom, eu acho que assim, ao longo do jogo o Corinthians não sofreu nenhum tipo de pressão, né? Administrou super bem o jogo, controlou super bem o jogo, fez 1-0, fez 2-0 já meados do segundo tempo, era um jogo totalmente controlado, mas eu particularmente, né, com todo esse peso, esse peso nas costas aí de espera pelo primeiro título da Libertadores, eu não conseguia acreditar que a gente ia ser campeão. E eu estava muito confiante. A hora que o time entra em campo, todo aquele foguetório, aquela faixa que esticaram na arquibancada, vai Corinthians, que era o canto, né? E eu olhava aquele zagueirão esquiável, que eu já tinha reparado no jogo anterior, o jogador já, enfim, de carreira, lento. Esse cara aqui vai entregar o jogo. Como de fato aconteceu no segundo gol. Mas, na hora do primeiro gol, a hora que o Alex cruza para a área, bate a falta, o Jorge Henrique cruza para trás, fica aquele bate-rebate e que o Danilo dá um toquinho, eu falei bem alto pro meu amigo, sobrou, porque eu percebi que ele ia dar um toquinho de calcanhar, ia sobrar pro Sheik que chuta no cantinho, o goleiro pula e não acha nada. Ali acho que foi uma grande vibração da libertação, porque era Libertadores e eu senti ali que a gente ia ganhar aquele jogo.
E aquilo deixou a atmosfera do estádio muito... A torcida muito alegre, tinha gente chorando, inclusive eu, né? E depois, aos 27 minutos do segundo tempo, aí acabou, né? Porque o zagueirão entregou, ele foi dar um passe errado no meio campo, o Sheik roubou a bola. E aquele período entre o Sheik pega a bola no meio campo e que ele vem até a área, você fica numa ansiedade, fala assim, vai, chuta. Até que ele chutou no cantinho, o goleiro pulou assim, mas não pegou. Mesmo com 2-0, mesmo aos 40 minutos do segundo tempo, eu ainda tinha receio de acontecer alguma reviravolta, o Boca fazer o primeiro gol, passar a pressionar. Então era algo assim, que para mim ainda era difícil de acreditar. Né? Que depois de tanta espera, a gente ia ganhar finalmente uma Libertadores na nossa casa, contra um rival importantíssimo, talvez um dos principais times históricos, né, da Libertadores, numa campanha invicta, quer dizer, era muito perfeito para ser verdade. Porque o Corinthians estava bem, estava equilibrado. Todo mundo lembra dessa noite dos 2 gols do Sheik, mas precisa lembrar que o Cássio, no primeiro tempo, fez uma defesa muito, muito boa, uma daquelas defesas que se o Boca fizesse o gol, ia complicar. Então, realmente, eu só fui acreditar quando o jogo entrou nos acréscimos, e aí realmente é quase impossível, né, que o Boca tivesse oportunidade ali nos últimos minutos de acréscimos de conseguir um empate. Né? Então ali naquele momento, ali nos últimos minutinhos, que é como realmente a ficha começou a cair. Tinha visto outros títulos, mas nunca tinha visto a Libertadores, né? Então você tira aquele peso de dentro, vem aquela alegria, aquela euforia. E eu entendi que de fato a gente era campeão da Libertadores, e aí a sensação foi... Eu não consigo descrever, né, mas foi uma sensação de alegria, assim, impressionante, mas de alívio, que talvez fosse até maior. Acho que o alívio, o peso nas costas que saiu ali, de tantos anos de gozação, né, dos adversários, acho que o peso nas costas que saiu foi maior do que a alegria naquele momento. E depois, obviamente, a alegria foi tomando conta. Foi uma noite mágica, assim, uma noite daquelas que eu nunca mais esqueci na minha vida. Alguma coisa que te marcou muito fora do estádio ali, nesse dia? Olha, todas as vezes que eu vou no jogo, eu me pego em algumas situações. Quem me levou o jogo pela primeira vez foi meu pai. E eu assisti jogo com ele até 1995, depois em maio de 95, ele passou a ver os jogos do Corinthians da numerada superior. Toda vez que eu vou no jogo, eu fico olhando alguém que me lembra o meu pai, alguma pessoa de idade, alguma coisa, para tentar projetar naquela pessoa a alegria que meu pai estaria sentindo se estivesse comigo. E perto de onde estava, tinha um rapaz mais novo que eu, com um senhor, que eu supus que era o pai dele, que assim que acabou o jogo, ele também estava chorando. Então eu imaginei que se eu tivesse a sorte de meu pai estar comigo nesse jogo, provavelmente a gente ia estar abraçado e chorando também, porque a gente sempre foi muito em jogo, né? Muito jogo do Corinthians a gente viu junto. Então naquele momento eu tive essa percepção, aquele senhor lá poderia ser meu pai. Uma vez eu vi num jogo no Pacaembu, eu acho que foi no segundo jogo da final de 77, um deficiente visual, ouvindo o jogo pelo radinho e estava sentado na arquibancada. Aí você pensa, mas ele não está vendo nada, mas não precisa ver. Para você torcer, você sente a energia que está no campo. E essa imagem eu nunca esqueci. Porém, quase um ano depois daquele jogo, o Corinthians voltou ao Pacaembu contra o mesmo adversário, dessa vez nas oitavas de final, e contando com uma das piores arbitragens da história da Libertadores, foi eliminado no famoso caso Amarília. Porém, acima de tudo, teve a reação da fiel torcida, que mais uma vez demonstrou por que tem esse nome e aplaudiu, cantou o hino do time, mesmo após o resultado adverso. Uma reação. Normalmente você espera uma reação mais negativa, né? Mas eu não vi tanto negativismo, a não ser no momento, que é lógico, né? Aquele jogo das oitavas de final da Libertadores de 2013, novamente a gente cruzou com o Boca. Naquela noite no Pacaembu, eu vi uma das melhores roubalheiras do futebol que eu já vi. Uma vergonha. Em relação ao caso Amarília, Daniel Augusto Júnior revelou toda a sua chateação até os dias atuais com a péssima arbitragem naquela noite no Pacaembu. Disse que era caso de polícia e lembrou que a própria imprensa argentina revelou meses mais tarde que Carlos Amarília e seus companheiros de arbitragem estavam com outras intenções naquele 17 de maio de 2013. O
O primeiro gol do Romarinho, que ele deu um impedimento, foi exatamente na minha frente. Eu estava exatamente naquela linha. O Romarinho não estava impedido, ele saiu depois. E antes, acho, teve um lance que o zagueiro, aquele Caruso, que marcou o Sheik, se não me engano, enfia a mão na bola descaradamente. E estava 0-0 o jogo. O Riquelme faz um golaço e depois ainda o Corinthians faz um gol, empata com o Paulinho, depois tem mais um pênalti, mais um gol anulado. Foi uma vergonha, assim. Eu acho que se naquela época tivesse o VAR, o resultado teria sido completamente outro, porque era impossível você manter aquelas decisões em campo com o VAR. Eu acho que foi esse o objetivo, não deixar o Corinthians ir para frente. E tem uma cena nesse jogo que eu não sei se foi irônico ou se não foi. No final do jogo, o Tite sai lá do banco de reserva e vai cumprimentar o Amarília, dá a mão pro cara. A gente não sabe o que ele falou. Com certeza foi uma ironia. Agora, quanto à reação, eu acho que foi bacana exatamente por parte da torcida, porque, como você falou, o pessoal saiu cantando e apoiando, quer dizer, sabiam que não perderam para um time qualquer, né? Não era o Zé das Couve que estava jogando. Não. Então, não tinha como você falar que perdeu para um time ruim. Era um time muito bom e eu acho que o jogo foi equivalente. E no final do jogo a torcida bateu palma, começou a gritar Corinthians, como sempre, porque viu que o time se dedicou. E isso eu já vi muitas vezes, o Corinthians perder campeonato, perder jogo importante, e a torcida aplaudir. Porque quando a torcida vê que o time se entregou, perder é do jogo. O adversário também quer ganhar. Você citou o Riquelme. Como foi ver aquele Riquelme jogar já em final de carreira? Mas você viu em 2012, onde ele não conseguiu fazer muita diferença, e em 2013 que ele fez total com aquele golaço que você mesmo citou. Então, como foi ver um craque desse na sua frente, no Pacaembu? Eu sou um cara que eu admiro sempre as boas jogadas, os bons jogadores, né? E é lógico, é um jogador diferenciado que estava ali no momento, porém a gente também tinha atletas de qualidade no Corinthians, né? Então, eu acredito assim, o jogo em si foi muito bom para a gente estar trabalhando lá. Isso, com certeza. Olha, quando eu gosto muito do futebol e às vezes quando você vai no jogo, claro, eu vou torcer para o Corinthians, mas a oportunidade de ver grandes jogadores em campo vale também a pena. E o Riquelme era um desses jogadores, né? Um jogador muito importante, jogou no Barcelona, com muita qualidade. Ele já estava um pouco em final de carreira, você já via que ele já estava um pouco cansado, assim, já corria menos. Mas ainda tinha muita intimidade, muita qualidade com a bola. Mas poderia, para a gente encerrar com aquele sambinha? Cara, eu vou dizer uma coisa para você, sambando. Ah, como eu queria, seria muito bom. Corinthians e Boca, lá no Pacaembu, onde eu estaria trabalhando para valer. Como eu queria, Corinthians e Bocas, lá no Pacaembu, seria bom. Trabalho para frente, mas a alegria também vai ser torcer. Falei para você. Edson, infelizmente não vai ser no Pacaembu, mas dessa vez vai ser aqui, na Neoquímica Arena. Eu acho que o Corinthians tem hoje elenco para brigar por essa Libertadores, é um elenco novo, é um time que está sendo formado, não vai ser fácil, a gente já começou de uma forma não positiva, com a primeira derrota. Conseguimos nos recuperar no segundo jogo e esse jogo contra o Boca é fundamental para que a gente continue no caminho aí para buscar a classificação e quem sabe aí vencer a barreira das oitavas de final, que é um grande problema nosso, né? Passar pelas oitavas de final. Agora, na terça-feira, pela primeira vez, o Boca vai jogar na Arena. Então, eu estou com uma expectativa muito grande para esse jogo. Já comprei até ingresso, 7 horas, 6h30, 7 horas, estou saindo daqui de partir Itaquera. Eu acho que vai ser um jogo muito importante para o Corinthians e muito decisivo, porque o Corinthians está um time em formação e eu acho que é nesses jogos que o time, às vezes, cresce. É uma oportunidade que tem, o Corinthians tem jogadores muito experientes. Mas acho que a gente tem um desafio antes, que é se classificar. O grupo é relativamente complicado. Por outro lado, eu não vejo o Boca Juniors como uma grande força, né? Eu não vejo o Boca Juniors como um grande time, mas é fundamental que realmente a gente passe por esse jogo, vença bem, para que a gente consiga direcionar bem a classificação para a próxima fase. É um jogo fundamental, né? Está todo mundo empatado.
O time boliviano vai fazer a diferença no saldo de gols, né? Quem golear o time boliviano vai ter mais chance. E depois o Corinthians pega o Deportivo Cali lá em Cali, que também não vai ser muito fácil. Eu estou otimista, mas a gente tem que entender que esse elenco, esse time do Vitor Pereira é um time em formação ainda. E que se não der agora para ir para frente para a Libertadores, a gente está montando um time mais forte para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro. É isso. Para encerrar, promete fazer a festa na Neoquímica Arena? Opa! Fazer o estádio pulsar? Vai ser, a Arena Corinthians, tá sempre muito vibrante, né? A torcida joga junto também. Eu acho que a torcida joga e, sobretudo, com esse time, ela sabe que o time tem alguns jogadores que já perdem um pouco o gás no segundo tempo. A torcida está sempre fazendo a força e acho que faz a diferença. E vamos ver, né? Se a gente fizer um bom resultado contra o Boca aqui, quem sabe a gente não garante a vaga lá na Argentina, na Bombonera. Logo, a nação corintiana espera poder sentir a mesma felicidade que sentiu aqui, só que dessa vez aqui. Quase 9 anos depois daquele último jogo, Corinthians e Boca voltam a se enfrentar, dessa vez pela fase de grupos da Libertadores, em um confronto que vai definir o futuro das duas equipes na competição. E aí, como vai ser, a gente não pode prever. O que importa é que de sempre para sempre... Vai Corinthians, sempre juntos. Vai Corinthians sempre, sempre, até o fim. Vai Corinthians!